Em Yakuza Like a Dragon, a gente joga com o Ichigan Kazuha. O Ichigan é um membro da Yakuza, e mesmo que seja um membro, ele não é tão respeitado lá dentro. Por causa do chefe dele, ele acaba sendo preso por um homicídio e... Calma que eu acho que eu tô falando demais. Agora, por que eu tô falando de Yakuza? Bom, acontece que comecei a jogar esse jogo em junho, e até o momento da gravação desse vídeo, eu só tenho 7 horas de gameplay, e tava quase dropando dele. Isso não seria um problema, se não fosse pelo fato de que eu troquei Yakuza por The First The Silent, que em 3 dias eu consegui bater 9 horas de jogo. Quando eu vi isso, eu fiquei na dúvida. O que me fez trocar de jogo que eu realmente estava interessado por um jogo consideravelmente genérico? Por causa disso, eu fui atrás de algumas coisas, desde por que a gente se interessa em um jogo, até a parte que a gente desiste dele. E se tu quer saber do que eu tô falando, vem cá que eu te explico. Pra se interessar em alguma coisa, obviamente precisa ter algo que te agrade, como nos visuais, nas mecânicas e principalmente na narrativa. Então, pra exemplificar melhor, eu vou usar um jogo que tá sendo pouco aguardado, que é o GTA 6. Quando a gente espera um jogo que não lançou, a primeira coisa que a gente pode imaginar sobre é um trailer, que se não é focado em gameplay, mostra o gráfico e alguns trechos da história. O trailer lança e eu, obviamente, fico hypado, com aquela vontade de querer jogar, vídeos de desenvolvimento que foram vazados, que mostram as mecânicas e até um pouco da história, as teorias nos Reddit, e tudo isso faz não só eu, mas todas as pessoas se interessarem cada vez mais no GTA 6. E aí ele finalmente lança. Todo mundo pode comprar o jogo por só R$700, e é a hora da verdade, né? Que a gente vai saber se o jogo realmente agrada ou não. Então eu vou lá, compro o jogo no lançamento, jogo por sabe-se lá quantas horas, só que em um momento eu me canso. As horas que eu gastei parece que não fez sentido, e agora já se passa 3 meses e eu não tô nem na metade do jogo. Em alguns casos isso poderia significar que o jogo é grande, mas aqui não é isso. Eu me cansei do jogo e não tô mais interessado em jogar ele. Em outras palavras, eu dropei do GTA 6. Essa ideia saiu do vídeo do Reboot, onde ele mostra os estudos do Richard Bartle sobre por que os jogadores dropam de jogo. Ele mostra motivos que levam as pessoas a nem tocarem o jogo, quando esse não agrada o jogador de alguma forma. Eu não vou dizer todas as razões, mas eu vou falar as 3 razões que ao meu ver são as mais comuns. Primeiramente, tem os estilos gráficos, com muita gente que prefere coisa realista e outras preferindo um jogo em pixel art, ou algum outro tipo de estilo. Embora eu não colabore muito com essa ideia, ainda assim é algo de gosto para gosto. Tem gente que prefere jogo em pixel, tipo Celeste, e outros que preferem algo realista, como Red Dead 2. Em segundo, tem o gênero do jogo, porque não importa quão bonito o jogo seja pra você, se a parte principal dele não te agrada. Isso acontece muito em jogos da From Software, porque eles já têm a fama de serem difíceis e acabam afastando as pessoas que têm dificuldade nesse tipo de jogo. Também aconteceu isso com Death Stranding, que quando lançou, até quem não tinha jogado descobriu que a base do jogo era andar, e com certeza isso fez muita gente não comprar o jogo. E em terceiro, quando a pessoa não tem onde jogar o jogo, como um PC ou um console de última geração. Esse com certeza é o mais recorrente, porque a indústria está num ponto que todo jogo grande precisa ter como objetivo duas coisas: ser realista, com gráficos mais reais que a vida real, e ter uma história complexa e cheia de metáforas. Algo que eu entendo, porque como todo mundo eu também gosto de joguinho realista, mas às vezes eu quero algo diferente, com poucos jogos grandes sendo lançados, ou quase nenhum, sem ter esse tipo de coisa. E aí eu acabo precisando ir atrás de jogos indies, mas isso acaba ficando por outro vídeo. Tá, mas isso é o que faz alguém não jogar um jogo. Mas e quando ela joga? Quando eu comprei o GTA e no lançamento, e depois de algumas horas eu só parei. Se uma pessoa compra um jogo, com certeza ele chamou a atenção dela de alguma maneira, como eu já falei. Talvez a continuação de um jogo marcou a sua vida, talvez seja um jogo de uma empresa grande que você goste, e obviamente alguma coisa no jogo te deixou interessado nele. As pessoas geralmente desistem do jogo por muitos motivos, tipo um jogo ter te chamado mais atenção do que o que você tá jogando agora. O hype de jogar algo novo acabou passando, e mesmo que você esteja gostando, se algum outro mais interessante aparecer, você provavelmente vai se interessar mais nele, tipo uma promoção ou algum outro lançamento que você estava esperando. Também pode acontecer do jogo ser frustrante, algo que acontece bastante nos jogos da From, com muita gente que não consegue se adaptar e acaba desistindo. Eu mesmo quase desisti de jogar Bloodborne, porque demorei 3 dias para sair do último boss, mas no fim, Bloodborne virou um dos meus jogos favoritos, mas ainda assim, eu quase desisti por causa da dificuldade. A frustração nem sempre é sobre a dificuldade do jogo exatamente. Muitas vezes você pode se frustrar só pelo jogo não ser o que você esperava, criar expectativas em algo que provavelmente não consegue atender todas elas, como que pode ter acontecido quando eu joguei o GTA 6, ou com você, esperou anos para aquele momento, criou expectativas absurdas, anatorou o canal do Gigaton, viu todos os vazamentos e ficou cada vez mais doido para jogar, e no fim não foi o que você estava esperando. Essa quebra de expectativa é algo que está sendo bem comum, por falar a verdade. O número de jogos que prometem e não entregam está cada vez maior. Isso só acontece pelo fato de que as empresas, hoje em dia, elas têm a liberdade de lançar uma bomba e só se preocupar em consertar ela anos depois. Algo que às vezes dá certo, mas às vezes é tarde demais. Infelizmente, isso está se tornando cada vez mais recorrente. Muitos jogos que prometem muito, não lançam. E se lançam, não cumprem o que prometeram. É muito difícil hoje em dia ver um grande lançamento que não está sendo comprometido com alguma coisa. Tipo Alan Wake 2, que é um jogo absurdo, mas que teve problema até com legenda no seu lançamento. Eu tive problemas com as legendas do jogo. Eu mesmo acho um absurdo que as empresas se preocupem mais com a data de lançamento do que com a qualidade do jogo. O Cyberpunk, ele tem muita sorte de ter conseguido se reerguer. Mas o que isso custou? As pessoas perderam a confiança na empresa. Sempre que se falava na CD, todo mundo pensava em Witcher 3 e como aquele jogo era absurdo. Tanto que até hoje é considerado um dos melhores jogos já feitos. Mas hoje em dia, se alguém pensa nela, a primeira coisa que vem na cabeça é o Cyberpunk e os milhares de problemas que esse jogo teve. Acho muito provável que esse seja o maior motivo de alguém abandonar um jogo. Não são poucos jogos que têm lançamentos conturbados, são muito, até mais do que deveria ser considerado aceitável. E
E é aquilo, a primeira impressão é a que fica. Quem jogou Cyberpunk no lançamento não vai dar outra chance pro jogo, mesmo que tenham conseguido consertar ele. Eu não sou um dono de uma empresa, mas eu imagino que devem ter prazos, obviamente, em tempo de produção. Mas eu ainda acho que se o jogo for bem feito, vai ter sucesso independente do tempo de produção dele. Valeu por terem visto o vídeo até aqui, deixa sua opinião aí nos comentários. Eu agradeço a Reboot por ter me dado essa ideia mesmo sem querer. Se quiser mais vídeos assim, se inscreve aí e até a próxima.